Olá, nós somos alunos do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estamos apresentando esse vídeo como pré-requisito para o componente curricular de Educação de Jovens e Adultos, o qual é ministrado pela professora Fernanda Maiara e a tutora Lucicleia Miranda, onde o nosso grupo é composto por Priscila Freitas de Araújo Carneiro e Tessia Pereira Amorim. O nosso trabalho traz como reflexão o pensar sobre a importância da história e memória do EJA para se poder analisar práticas pedagógicas direcionadas a jovens e adultos. Com isso, nós iremos iniciar fazendo um breve passeio pela história do EJA e analisar assim todos os avanços e retrocessos que essa modalidade de ensino conseguiu perpassar durante todo o período da história. Nós iremos iniciar pelo ano de 1824, no período da primeira Constituição Brasileira, a qual garantia instrução primária e gratuita para todos os cidadãos, incluindo assim os adultos. Porém, infelizmente, tal direito nascido com a norma constitucional de 1824 não passou da intenção. E a implementação de uma escola para todos avançou lentamente, dando direito apenas para crianças. Segundo Haddad e Pierro, isso se deu porque no período do Império só possuía cidadania uma pequena parcela da população, que pertencia à elite econômica, deixando assim de fora os negros, indígenas e grande parte das mulheres. E foi só em 1940, no período Vargas, que o ensino de jovens e adultos obteve reconhecimento pela primeira vez. E em 1945 foi conquistado 25% do fundo destinado a recursos para aplicação no Plano Geral de Ensino Supletivo para o ensino de jovens e adultos. E em 1958 se deu início a um movimento conhecido como MCP, Movimento de Cultura Popular, trazendo consigo o projeto de Pé no Chão, também se aprende a ler. A campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler, obteve muito destaque e êxito, sendo observado como uma das experiências mais significativas. A mesma era coordenada pelo professor Moacir de Góes, de Natal, no Rio Grande do Norte, e obtinha classes de 1º ao 4º ano, assim como a oferta de cursos profissionalizantes a nível de iniciação ao trabalho. Em 1964, temos como marco o golpe militar, que acaba atingindo os movimentos sociais e levando ao desmonte dos projetos de organização de bases. Já em 1965, nasce a Cruzada ABC, trazendo reação às ideias pedagógicas, tendo em Paulo Freire a sua maior expressão. E 3 anos após, surge o Mobral, que estende-se até meados de março de 1985. E a partir daí, passa a ser conhecido como Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos, a Fundação Educar, a qual, devido à descontinuidade dos programas que eram ocasionadas pelas constantes mudanças de ministro, pela falta de verba e a distância entre os discursos políticos e a sua prática, acaba não conseguindo cumprir com seus objetivos em relação ao ensino ofertado. No ano de 1997, o programa Alfabetização Solidária passa a buscar parceria juntamente à iniciativa privada para conseguir desenvolver as suas atividades. Já em 2003, temos início
ao programa Brasil Alfabetizado, que em 2005 a SECAD, juntamente com a Unesco, passam a realizar um trabalho totalmente voltado para a avaliação diagnóstica deste projeto, o Brasil Alfabetizado, com o objetivo da criação de mapeamento e de ações que sejam voltadas para a alfabetização e a escolarização de jovens e adultos. A importância da história e memória da EJA para pensar práticas pedagógicas com jovens e adultos na atualidade. A história e memória da EJA nos traz grandes contribuições e conhecimento acerca da temática, além de nos fazer refletir sobre. Então, é notório ver toda a evolução histórica do EJA, bem como foram seus retrocessos, que passeiam por todos esses momentos importantes e foram históricos na década de 20 até os anos de 1998. Então, é possível sim observar todas as conquistas pelas quais a modalidade de ensino passou. O que devemos levar em consideração ao pensar práticas pedagógicas voltadas para o EJA? Pensar no EJA como um direito garantido pela Constituição desde 1988, reforçado pela LDB de 1996, é um ponto importante que deve se levar em consideração ao se pensar nessas práticas pedagógicas. Não tem como pensar nas práticas pedagógicas e não pensar na formação do professor. Então, como esse professor ele deve ser formado? Então, o professor, ele deve, antes de tudo, ler a realidade em que o seu aluno, aquele aluno do EJA, ele está inserido. Como o próprio Paulo Freire fala isso. Então, devemos entender o sujeito com base nas suas particularidades e especificidades que cada um traz. Cada sujeito ele tem uma história, ele tem uma cultura, um rosto, tem uma origem social. Então, entender e conhecer esse mundo que o cerca vai fazer com que o professor ele consiga compreender melhor, para assim identificar e buscar as melhorias para o ensino de qualidade para esses sujeitos. Então, tentando compreender melhor, para que deste modo ele desenvolva atividades e que desperte, com base nessas atividades, ele consiga despertar os interesses que o sujeito ele vai ter. Então, respeitar antes de tudo essas especificidades e as particularidades de cada um é um dos caminhos também a ser discutidos para essas práticas pedagógicas. Então, outro aspecto que deve ser levado em consideração no contexto da formação do professor. O professor ele tem que sempre estar buscando pesquisas, buscar informações, esse processo de formação contínua, ele tem que continuar, não pode parar, então é uma busca incessante. Então, o caminho é pesquisas, conversas, grupos de estudos, para vencer os desafios das especificidades que vão surgindo no decorrer do percurso. Então, saber o que o aluno precisa, quais as suas dificuldades, olhar sempre nessa perspectiva de sujeito, trazer os diversos textos do cotidiano do sujeito, do aluno, para que ele seja trabalhado dentro dessa realidade, dentro dessa perspectiva. Então, para isso, ele conseguirá trazer esse método diferenciado, que aí entra a parte das metodologias específicas, no qual vai despertar o interesse desse aluno do EJA. Então, para isto, é necessário muita formação, sempre levando com base esse contexto. Professores qualificados na sua formação são professores que irão levar em consideração todas as especificidades do sujeito e, com isso, tanto o professor como o aluno
vai aprender um com o outro. Para fechar o nosso trabalho, trouxemos uma citação de Paulo Freire, que fala muito bem acerca de tudo o que conversamos, que discutimos até agora. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender.